Paz do Senhor, esse é o momento mais que oportuno para estarmos na presença do nosso Deus Pai, na presença de Jesus Cristo e sobre a total dependência do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Hoje nós vamos meditar na palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 28 e a partir do versículo 13, que nos diz assim: E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a tina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. A palavra de Deus aqui, no livro de Gênesis, capítulo 38, nos relata a história de uma mulher chamada Tamar. Tamar foi escolhida para ser a esposa do primogênito de Judá, o filho de Judá que se chamava Acontece que o filho de Judá fazia coisas que eram desagradáveis a Deus, e a palavra de Deus nos diz que Deus matou. Deus tirou a vida de E como não havia entre o povo de Judá a lei do levirato, que dizia que quando um homem morria sem filhos, o seu irmão deveria casar com a sua esposa para perpetuar a sua semente, para dar continuidade ao seu nome. Então, Judá deu como esposo para Tamar o seu segundo filho, chamado Onã, para que Onã casasse com Tamar e que ele perpetuasse a semente, né, a hereditariedade de que havia morrido. Acontece que Onã também fez coisas que desagradaram a Deus. Ele não queria gerar um filho que desse continuidade ao nome do seu irmão. E ele fez coisas que desagradaram a Deus. E Deus também matou, Deus também tirou a vida de Onã. E Judá tinha um terceiro filho, chamado Selá. Acontece que Judá acreditava que os filhos dele, o e o Onã, haviam morrido por culpa de Tamar. Judá, como alguns pais e algumas mães, não atribuíam a culpa aos seus filhos, atribuíam sempre a culpa a uma terceira pessoa. E ele acreditava que o fato de Tamar ter casado com seus filhos tinha trazido maldição e causado a sua morte. Então ele chegou até Tamar e disse para que ela fosse para a casa de sua família, ficasse lá, vivendo seu período de viuvez, e quando seu terceiro filho, Selá, ficasse adulto, ele iria até ela para fazer o casamento dela com Selá. E ela foi. Ela voltou para a casa da sua família e ficou ali vivendo a situação de viúva. Ela era viúva. E naquela época, uma viúva tinha poucos direitos. E ainda mais que ela era uma viúva sem filhos. Naquela época, a mulher não trabalhava, a mulher não gerava renda, então ela era dependente do seu esposo e algumas dependiam dos seus filhos. Acontece que Tamar era viúva e não tinha filhos. Ela estava com duas situações difíceis na vida dela. Mas passou-se os dias, passou-se os meses, passou-se os anos e Judá não chegava até ela para cumprir a lei do levirato, que era a lei que dava direito a ela de casar com o próximo filho de Judá. E ela ficou sabendo que num determinado dia, numa determinada hora, Judá passaria perto de duas fontes, porque ele iria resolver negócios. Ele iria resolver algumas situações que eram referentes à sua economia, ao seu trabalho. E a Bíblia diz que Tamar se posicionou. Ela tirou a veste de viuvez, cobriu seu rosto e se sentou ali próximo àquelas duas fontes por onde ele havia de passar. E quando Judá passou, como ela não estava com a roupa de viuvez, como ela estava com o rosto coberto, ele pensou que ela seria uma prostituta. Aqui nós entendemos
que a nossa aparência diz às pessoas, muitas das vezes, algo errado sobre a nossa essência. Muitas pessoas dizem que a forma de vestir, a forma de se posicionar, a forma de falar, não interfere no seu interior. Mas quando eu li essa palavra, eu entendi que a nossa aparência exterior dá informações para as pessoas sobre a nossa aparência interior. Porque no momento que ela se vestia como se vestiam as viúvas da época, todos acreditavam que ela era uma viúva pela forma que ela se vestia. No momento que ela tirou a roupa de viúva, cobriu o rosto e se vestiu como as mulheres prostitutas da época se vestiam, quem passou por ela concluiu que ela era uma prostituta. Então, a nossa aparência, o nosso comportamento importam e passam informações para as pessoas a respeito daquilo que nós somos. Às vezes passam informações erradas, né? A respeito da nossa personalidade, que não condiz, mas as pessoas interpretam. E a palavra de Deus nos diz que ele interpretou, pela forma como ela estava vestida, que ela seria uma prostituta. E ele a convidou para ter um relacionamento íntimo com ela. E ela pediu um pagamento, né? Ela pediu algo em troca. O que você vai me dar em penhor? E ele disse, eu te darei o meu selo. Ela pediu para ele o seu selo, o seu cajado, né? E o lenço. E ele entregou, né? E ele entregou, deixou com ela, deixou tudo com ela, deixou o selo, deixou o cajado, deixou o lenço, né? E acontece que passados alguns dias, né? Chegaram até Judá e disseram para ele que a sua nora havia adulterado, porque ela estava grávida. E se ela, sendo viúva, estava grávida, porque ela havia adulterado. Porque havia, naquela época, o costume da viúva ficar esperando para casar com o próximo filho. Então, ela havia adulterado, né? E Judá foi até ela, né? Porque Judá queria que se cumprisse a lei de que ela fosse queimada, de que ela fosse morta, porque esse era o castigo atribuído a mulher que adulterasse naquela época. Acontece que quando ele chegou lá para cumprir a sentença de morte sobre a vida de Tamar, ela disse, do varão a quem são essas coisas eu concebi. E aí ela mostrou o selo, mostrou o lenço, mostrou o cajado. Na hora que ela mostrou os objetos, Judá reconheceu que os objetos eram deles, que ele tinha entregado esses objetos como penhor nas mãos de Tamar. E ele não tinha como argumentar com ela, porque ela tinha provas. E ele sabia que ele havia se negado a cumprir na vida de Tamar a lei do levirato, que seria entregar o seu terceiro filho. E aí nós vemos uma situação aonde uma mulher se levantou e se posicionou para que ela não perecesse como viúva, para que ela não perecesse ali naquele constrangimento de depender da bondade alheia para sobreviver. Porque sendo ela viúva e sem filhos, ela não tinha meios de se sustentar naquela época difícil. Então ela se levantou, ela se posicionou e reivindicou um direito que era dela, o cumprimento da lei do levirato. E nós vimos também que Judá reconheceu que ele não havia cumprido aquela lei e ele não permitiu que ela fosse morta. Porque se Judá não se posicionasse na verdade, ele poderia negar que os objetos foram entregues verdadeiramente por ele e ela seria morta por aquele ato que ela praticou. Então ela usou de um recurso extremo, ela arriscou tudo pela sua sobrevivência para que ela pudesse ter algo mais, que era o filho que ela almejava para ajudá-la, para fazer-lhe companhia e para lhe colocar num lugar, numa situação melhor ali naquela sociedade que ela vivia. Então nós vemos que nas histórias da Bíblia,
na palavra de Deus, algumas pessoas tomam posicionamentos drásticos para resolver um problema. Nós lembramos também da mãe de Moisés, quando ela se posicionou drasticamente e colocou o seu filho Moisés naquele cesto, colocou no rio para que ele sobrevivesse. Temos muitos exemplos de posicionamentos radicais, onde a pessoa toma uma decisão que é pro tudo ou nada. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós temos que nos posicionar, mas nós devemos nos posicionar sob a direção do Espírito Santo. Porque se nós formos direcionados pelo Espírito Santo, o nosso direcionamento, ele vai bem. A atitude que nós tomarmos vai ter uma consequência positiva. Mas se nós nos posicionarmos apenas por um instinto de sobrevivência repentino, sem uma reflexão e sem a direção divina, ao invés de nós obtermos um resultado positivo, nós podemos ter um resultado mais danoso para a nossa vida. Então, todas as vezes que nós estivermos numa situação de deserto, de dificuldade, nós devemos buscar o direcionamento do Espírito Santo de como nós devemos agir para solucionar aquela causa que para nós parece impossível. Vamos orar? Querido e soberano Deus, nós estamos aqui porque nós todos os dias temos desafios a cumprir na nossa vida e nós queremos te pedir o direcionamento do alto para que nós possamos saber agir e solucionar os problemas fáceis, os problemas difíceis e termos capacidade de resolver aquilo que para nós parece impossível. Toma a nossa vida nas tuas mãos e nos direciona passo por passo em cada detalhe. Amém? O meu nome é Valdenice Menezes, o canal é Casulo Divino e eu peço que você se inscreva, compartilhe, curta. No final do vídeo aqui teve a interferência de 2 pets, mas o nome do Senhor continua sendo louvado. Amém?